Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Então, nós estamos começando um ensino que vamos falar da ressurreição. Isso é primordial. Sabemos dos assuntos que a gente não se ouve muito falar, mas a doutrina é essencial. É que ela fala lá que faz parte da doutrina elementar, sabe? Hebreus 6, ele fala isso. Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, imposição de mãos, batismo e ressurreição e juízo eterno. Ou seja, é uma doutrina que tem que estar viva dentro de cada um de nós, para que nós possamos entender que não termina aqui. Não é mesmo? Nada termina aqui. E se a gente puder saber entender essa doutrina da forma certa, nós não vamos viver mais uma vida leve, rasa, sem sentido. Vamos viver uma vida com a viva esperança, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele diz que ele virá e ele virá. Ele vem nos buscar e essa é a nossa realidade. Eu gostaria, por gentileza, que vocês abrissem Mateus 26. Mateus 26, a partir do 1, que é para a gente entender que Jesus, ele já avisava, ele já tinha aquela nota no seu coração e não nos deixou sem aviso. E está escrito assim, Mateus 26, nos versículos 1 e 2. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, Jesus, ele sempre falava isso para os seus discípulos, mas o que podemos entender é que no decorrer de toda a jornada, de toda a caminhada, o que podemos observar é que os discípulos não acreditavam nisso, ou não criam nisso. Vocês entendem isso? Vamos mais um pouco para frente. Em Coríntios 15, para que nós possamos entender mais. Coríntios 15, em 1 Coríntios 15, por gentileza, vocês abram as suas Bíblias, que nós vamos ler bastante esse 1 Coríntios 15, que vai falar da ressurreição de Cristo, que é a nossa base. O que é uma ressurreição? Sabe, a Bíblia ela fala que é ressurgir, e o que podemos entender que te dá uma conotação ali naquele batismo das águas, né? Naquele instante que você é mergulhado, que significa morte, sepultamento, e no momento que você se levanta, no momento que aquela pessoa que está te batizando te traz de volta, simboliza a ressurreição. Amém, amados? Mas só que aqui nós vamos tratar, ou seja, são sinais que Jesus estava dando para que a gente não fôssemos ignorantes a respeito destas coisas, ou seja, para que possamos entender e que um dia
nós voltaremos para nossa casa, nós voltaremos para nossa pátria. Aqui, sabe, nós estamos de passagem, momentaneamente, mas só que um dia você vai voltar para sua casa, eu e você voltaremos para nossa casa, e lá não haverá mais choro. De dentro dos seus olhos lindos não sairá mais lágrima. A sua coluna não vai sentir mais dor. O cansaço não vai mais existir. Essa, amado, eu quero te trazer para essa noite, para vocês que estão aqui e para vocês que estão nas suas casas. A nossa realidade não é essa aqui. A nossa realidade é a que está escrito na palavra de Deus. A nossa realidade é termos um corpo transformado, sarado, aonde nós veremos a nossa maior inimiga vencida para todo sempre. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade, eu peço que vocês não se acostumem sempre a olhar só para baixo, só para a terra, não se acostume a olhar para cima. É de lá que nós viemos, e muitas vezes a gente passa o dia atarefado com tantas coisas, só com os nossos olhos embaixo, e sabendo que nós nascemos para olhar para cima. Nós somos águia, nós somos do Senhor, nós somos dos céus, nós somos do alto, nós não somos daqui. A Bíblia fala que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Essa é a nossa realidade. E o apóstolo Paulo, ele sabia exatamente disso quando ele estava lá dialogando com os irmãos de Corinto, que estavam debatendo essa doutrina. Ele começa: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. E se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, e como um nascido fora de tempo. Ou seja, ele apareceu para Saulo ali no caminho de Damasco. Amém, amado? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se é corrente pregasse que Cristo
que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E Paulo estava ali expondo a doutrina na função apostológica. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, no 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por o homem, também por o homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, no 29, que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? É que ali estava acontecendo uma doutrina. As pessoas não acreditavam em ressurreição, mas as pessoas se batizavam acreditando que aquele parente que morreu, olha, veja só que loucura, fosse beneficiado, ou seja, com a ressurreição, aquele parente fosse ressuscitado. Olha que loucura, e não acreditavam na doutrina que Paulo estava levando. A função de Paulo ali, sabe, ele estava substituindo uma doutrina errada com a doutrina certa, e estava substituindo os pensamentos errados com um pensamento certo. Entendeu bem? Eles não acreditavam na ressurreição de Cristo, mas acreditavam que no batismo, se ele se batizasse, o seu parente ia ter a ressurreição do último dia. Mas quem é que sabe que a palavra é luz? A palavra, no momento que chega, a palavra esclarece os simples. Amém, amados? E graças a Deus por Paulo,
que esclareceu essa dúvida. Amém? No 30. E porque também nós nos expomos a perigo a toda hora. Agora vamos pular um pouquinho para o 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Insensato. O que semeia nasce se primeiro não morrer. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser mais os simples grãos, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dá a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra as das estrelas, porque até entre elas e estrela há diferença de resplendor. Pois assim, olha, veja que Paulo, ele deu essa volta toda para explicar a realidade daquele momento. Pois assim também é a ressurreição dos mortos, no versículo 42. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Por que se ressuscita em glória? Porque este corpo os pecados desse corpo foi levado na cruz por Jesus Cristo. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito. Essas são as explicações de Paulo para que aquele povo entendesse a se encaixar nesse padrão certo, nessa nova realidade. No 45, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Vocês estão observando aqui que como Jesus é espiritualmente, nós seremos? Estão observando, captando? E assim como no 49, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você se lembra lá em Gênesis que Deus falando façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre. Se lembra disso? Ou seja, nós fomos feitos à imagem do celestial, a imagem de Deus. É aqui que Paulo está enfatizando e está trazendo à memória dele
aquilo que foi dito lá na lei, em Gênesis. Está lembrando a memória dele que não é bem assim como eles estavam pensando. É totalmente diferente. E Paulo está trazendo aquele povo para uma realidade. Foi difícil, mas ele conseguiu trazer. É por isso que o ensino é para isso, é para que você possa entender. Não é rápido, esse ensino ele tem que ser explicado várias vezes para que a nossa mente ela possa tomar um choque, se acordar. Poxa, mas eu pensava assim. Não, mas você tem que acreditar naquilo que Deus falou nas Escrituras. As Escrituras são bem maior, têm mais valor, tem mais verdade que os pensamentos naturais. Amém, amados? Eu parei no 49, né? Vamos agora para o 50. Isto afirmo, Paulo estava tendo paciência, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Ei, já que vocês estão questionando tanto, eu vou te dizer um mistério. E quem se lembra que todo mundo ele gosta de ficar atento a novidades? Aí todo mundo parou. Então fale. Naquele momento, aquela sabedoria que Paulo, a pepita que Paulo lançou foi para que eles prestassem atenção àquilo que viria de novidade, que eles entendiam que novidade era mistério. E Paulo ali trouxe aquela revelação para aquele povo de Coríntios, falando assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Eu estou falando agora da nossa realidade em Cristo. Olha, aconteceu a ressurreição de Cristo e acontecerá a ressurreição da igreja e acontecerá a ressurreição daqueles que não são de Cristo também. Entendeu? Mas só para um outro propósito. Aconteceu a ressurreição de Cristo para que ele fosse as primícias. Acontecerá essa ressurreição da igreja, que fala que nem todos morrerão, mas muitos de nós subiremos com o corpo transformado, sem passar pela morte. Você fica feliz com isso? Ou seja, a doutrina da ressurreição, ela vem tirar de dentro de você o medo da morte. A doutrina da ressurreição, sabe, ela vem se colocar acima, sendo resposta para o medo de muitas pessoas. Entenderam bem? A ressurreição venceu a morte. Ou seja, falando para que você possa entender, a morte não é páreo.
para a ressurreição. É isso que Paulo estava falando para aqueles irmãos abençoados. Eles estavam ali questionando Paulo, e Paulo disse no 53, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Isso você tem que entender. Aí é aonde não haverá esse medo mais dentro das pessoas, que o amor de Deus lança fora todo medo. Aí você vai poder chegar de frente com ela e dialogar assim. Vai falar assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O apóstolo Paulo aqui está trazendo um ânimo, está trazendo encorajamento para a igreja de Coríntios, está mostrando a realidade futura daquele povo, está tirando algumas dúvidas e trazendo clareza, está fundamentando a doutrina da ressurreição. E aqui para nós hoje, a nossa realidade, como eu sempre falo, a nossa realidade não é fazer os nossos fundamentos na terra. Os nossos fundamentos têm que ser feitos em Deus. Estou falando o seu futuro. Os seus planos nunca têm que ser feitos na terra, confiando no seu natural. Os seus planos, os seus propósitos, ele tem que ser baseado na sua realidade. E a sua realidade não é isso que você está vendo. A sua realidade é ter um corpo transformado. A sua realidade não é a enfermidade. Eu sinto muito, as enfermeiras, não vai ter mais doente para ser tratado. A Carol já não vai estar mais aqui. Não vai ter mais médicos. Muitos carros, muitos casarões ficarão. É que um dia que vocês adentrarem aqui nessas portas e de repente, eu nem digo vocês, alguém adentrarem aqui e de repente não encontrar ninguém nos momentos de cultos das 18h30, não vai ter ninguém, ou alguns poucos, e vocês vão responder: mas cadê ele?
Mas cadê ela? Mas cadê aquelas pessoas? Cadê aquele povo barulhento? Cadê aquele povo do louvor? Cadê? Não vai ter culto hoje. E a resposta não vai ser boa. Eles subiram. Se cumpriu o que tanto eles falavam. Essa doutrina também, sabe, ela vem nos trazer um temor. Um temor de tudo aquilo que Jesus, ele ministrou para os seus discípulos 3 anos e meio. E aqueles discípulos não acreditaram. Veja que no momento que Maria veio no sepulcro, que foi dizer para os discípulos, muitos não acreditaram. E Jesus teve que aparecer para eles, até para o Tomé, né? E que não seja assim para mim e nem para você. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Amém, amados? Agora nós vamos, por gentileza, em 2 Coríntios 4:14. 2 Coríntios 4:14, para a gente... Está escrito assim: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Isto é uma boa notícia. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Quem é que vocês se lembram? Quem é a terceira pessoa dos céus que está aqui nesse momento? O Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, e ele nos ressuscitará e nos apresentará. Isso é uma boa notícia. 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Sabendo que a nossa casa, 2 Coríntios 5, a partir do 1. Sabendo que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ou seja, desta carne, se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, ou seja, nessa carne gememos, nossa habitação celestial está pronta, amado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade o que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você está com essa esperança? Você está com esse desejo agora? Não minta. Não está. Não está, porque você vai pensar na sua filha, você vai pensar no seu marido. Não minta para Deus, porque Ele sonda os corações. Isto era Paulo falando, que para ele tanto faz estar morto
morrer para Paulo seria lucro. A morte para Paulo era lucro. Já pensou que maravilha? O 9 por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradável, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso vai acontecer, amados. Em 1 Tessalonicenses, por gentileza, 4, 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13 ao 18, que está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, Paulo falando novamente, incentivando a os irmãos não temer a morte. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos o que dormem. Porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo ainda fala: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Consolais uns aos outros com esta palavra, amada. Um dia, a nossa história que começou no coração de Deus, a nossa história que começou antes da fundação do mundo e se cumpriu ali em Gênesis, no momento que Deus soprou da vida de Deus, e a vida não vem da terra, tudo que é bom, tudo que é perfeito vem dele, vem do alto. Vida não vem de baixo, vida vem dos céus. Tudo aqui que você percebe que tem vida veio da parte de Deus. A vida veio do alto. Ou seja, o sopro de vida que foi soprado naquele boneco de barro veio da parte de Deus. Então, você fique sabendo de uma vez por todas que no momento que você, a nova realidade nossa, no momento que você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, naquele momento o Espírito Santo veio morar dentro do seu
Espírito, e o Espírito Santo está cuidando dessa casa. Ou seja, essa casa, ela não pode naufragar. Essa casa não pode subir de qualquer jeito. É por isso que o Espírito Santo está aqui na função de vestir, de advertir a noiva. E para que a noiva não suba sem um par de sapato, ou sem um sapato, ou descabelada, ou desavisada. Não, o Espírito Santo está aqui para colocar a noiva dentro do padrão que ela merece, dentro do padrão que é dela, mas muitas vezes ela não sabe que ela veio de lá, de um lugar perfeito, e ela vai voltar para esse lugar perfeito, assistida, sendo guiada. Muitas vezes, para que você viaje para muitos países aí fora, você tem que ter um guia, né? Um guia para te auxiliar, como se comportar, te ajudar na sua fala, te mostrar os lugares. O Espírito Santo, sabe, estará te levando, te guiando e te lembrando a sua memória com detalhe, e para que você se lembre, aqui é o seu verdadeiro lugar. E quando eu falo aqui, é o Espírito Santo te apresentando para Jesus nos céus, te mostrando assim: ei, noiva, desperta, o seu lugar é esse. Você saiu daqui, você estava lá com um propósito, mas agora foi a hora de você voltar para se encontrar, e nesse momento você será servida por aquele que deu a vida por você. A função do Espírito Santo é essa, de te colocar na frente daquele que você só conhece agora por fé. Mas um dia os seus olhos, eu não falo esses olhos naturais não, mas esses olhos que será revestido, que não precisará mais de óculos, verá a face daquele que se entregou por amor, por mim e por você. Então é necessário que a gente acredite nessa doutrina da ressurreição. A igreja vai se encontrar com Cristo, mas aqueles que não creram em Jesus Cristo, eles terão uma outra ressurreição, eles terão corpos também transformados, mas a Bíblia fala que se os nomes deles não estiver escrito no livro da vida, eles terão um corpo compatível ao lago de fogo. E o seu corpo será compatível à glória do Senhor. Se lembra que quando Jesus ele foi para a cruz, a Bíblia relata que houve trevas da meio-dia às 3h, não foi mesmo? Houve trevas. Ou por que você entende isso, que houve trevas? O sol da justiça se submeteu àquela situação para que nunca mais você vivesse na escuridão. A escuridão foi somente por aquele momento. Ou seja, não terminou naquele momento. A Bíblia fala que no terceiro dia ele ressuscitou. E esse
sol da justiça está brilhando para todo sempre, porque Ele te fez justo. Sem a gente entender o porquê, mas Ele te fez justo porque simplesmente você não faz parte desta terra. Neste momento, nós entendemos tudo através da fé, mas chegará um dia que não será mais necessário fé. Você vai ver o lado furado dele. Você vai ver tudo aquilo que ele sofreu por minha causa e por sua causa. Então é tempo da igreja refletir, e que não é a distância que nos separa de congregar-nos. E muitas vezes nós falamos que está longe. Eu estou em São Vicente, estou em Praia Grande, estou em Cubatão, está longe. Não, amada, ei, se lembre disso. O sol da justiça, o Senhor dos senhores, o Rei do universo, o Filho do Deus vivo, Ele desceu aqui para mudar de uma vez por toda a nossa história. A nossa história não mais é escrita com a caneta Bic, não. A nossa história, a nossa nova história foi escrita com o sangue de um inocente. E isso nós temos que valorizar. O nosso coração tem que se dobrar diante dessas verdades. Não fomos comprados com dólar ou com qualquer tipo de dinheiro, não. Você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Ele não desceu na terra por causa de carro, ou seja, Ele não ressuscitou por causa de coisas perecíveis. Ele ressuscitou por causa da humanidade. E Ele tem que ser o nosso exemplo. O nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Esse momento eu só te dou um momento para você refletir. Nesse momento eu só te dou um momento, vocês que estão aqui, vocês que estão nas suas casas, para você refletir. Vale a pena? Olhe para mim, vale a pena você viver 100 anos aqui, você viver 80 anos aqui, 90 anos, 120, 130, e viver eternamente separado de Deus? Eu te pergunto, vale a pena? Essa pergunta eu não posso responder por você.